Mas hoje a gente vai fazer de um jeito mais tradicionalzinho, que é aquele jeito de exposição bíblica mesmo. Então, convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 2. A gente vai ler do versículo de 1 a 11. Provérbios de Salomão, capítulo 2. Apenas dos versos de 1 a 11. Já vou deixando avisado que essa classe, ela está voltada mesmo para um conteúdo... Ô, irmão, muito obrigado. Diáconos com toda eficiência. Já vou avisando que esse estudo, ele é mais objetivo, tá? Ele é mais prático também. Então, algumas coisas, para quem não viu os estudos anteriores, a gente não vai acabar aprofundando com tanto detalhe, né? A gente vai apenas citar por alto. Vou só dar uma explicação resumida para quem acabou não assistindo, não ficar sem entender, mas a gente realmente não vai ficar trabalhando nos mesmos temas, tá bom? Então, vamos lá. Provérbios, capítulo 2, do 1 a 11. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás, esse é o nosso versículo de foco, versículo 9. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Pai amado, Senhor Deus Santíssimo e querido, eu primeiramente agradeço por mais esse dia que o Senhor tem nos disponibilizados na tua presença, para aprendermos da tua santa palavra, que o Senhor venha estar de fato me usando como ferramenta nas tuas mãos, na exposição do teu santo texto, que de fato possamos compreender a tua vontade para as nossas vidas, que não venha eu a ensinar, mas o Senhor a ensinar através da tua santa palavra aos nossos corações, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bem, como eu disse, o nosso versículo de foco é o versículo 9, em que Salomão diz: entenderás justiça, juízo e equidade. E aí ele fala: todas as boas veredas. Isso é uma informação concreta e ela tem uma razão para ser lida aqui. Primeiramente porque vereda, a palavra vereda significa caminho, né? Significa rota, rumo por onde você vai. Então, ele está falando, tem 3 veredas que são boas nesse mundo. 3 coisas, 3 caminhos que um homem sábio, um homem decente, um homem bem educado, que nesse caso aqui tinha que ser o filho de Salomão, precisaria entender. A primeira vereda, primeiro caminho, é o caminho da justiça. O segundo caminho é o caminho do juízo, que parecem ser muito próximos, né? Porque justiça e juízo vêm da mesma palavra. E a terceira vereda, né? O terceiro caminho, é o caminho da equidade. Essa que é uma palavra muito utilizada nos tempos de hoje, né? Equânimes, equidade. Mas essas 3 palavras, elas têm um intuito de educação. E para a gente entender por que Salomão usa essas 3 palavras e o que Salomão está instruindo para o filho dele aqui, a gente primeiro precisa entender essa parte específica, que é Salomão está instruindo o filho dele. Não qualquer filho dele, mas o filho que vai herdar o trono, o filho que vai se tornar um rei. Se a gente for trazer para os tempos atuais, a gente não tem mais tanto essa questão da herança tão forte como antigamente.
né? Principalmente porque eu não creio que entre nós aqui tem alguém que seja de uma família real e que o filho vá ser um rei, mas já que o Brasil não é um país imperial. Mas, na realidade monárquica, na realidade imperial, né, existe essa regra de que geralmente o filho mais velho, por ele ser não apenas o filho mais experiente, como ele ser o primeiro filho, aquele primeiro que sobreviveu, né, ao nascimento natural e chegou até a idade de se tornar rei, ele tem o direito de herdar a liderança, né? Geralmente parece que é uma regra meio boba, mas não é não. É simplesmente porque é o filho mais experiente, é o filho que teve mais tempo de receber educação do próprio pai. Entre um filho mais novo e um filho mais velho, né? O filho mais velho, ele teve mais tempo para ser instruído, né? Cronologicamente falando. Não significa que isso se aplique na vida prática, mas deveria, né? Nem sempre o filho mais velho é o que tem mais tempo com os pais. Não significa também que os filhos mais novos devam ter menos tempo com os pais, mas a ideia é que se ele viveu mais, ele teve anos que foram exclusivos só para ele, né? Às vezes 2, 1 ano inteiro em que ele recebeu educação exclusiva, enquanto o filho mais novo não. O filho mais novo ele sempre vai estar dividindo a atenção, tá? Então é essa que é a regra, não que eu vou preferir meu filho mais velho e os outros que se virem. Não é bem isso aí não, tá bom? Mas bem, então assim, isso é uma regra interessante, porque Salomão seguiu mesmo ele não sendo o filho mais velho de Davi, que foi o pai dele. Mas diversas vezes vocês vão perceber que no livro de Provérbios, Salomão cita alguns provérbios, alguns ensinamentos de Davi, que não estão aqui, mas que mostram que Davi fez questão de fazer o mesmo processo de ensino, de governo, de liderança para Salomão, para que Salomão viesse a se tornar minimamente algum jovem decente no trono, até porque ele assumiu o trono muito cedo. E aí é que está a questão, certo? Quando a gente olha para esse detalhe, a gente vê que a educação que está sendo exposta aqui, ela é uma educação não apenas paternal, uma educação familiar, mas ela é uma educação profissional também, certo? É uma educação que exige do filho uma certa competência nas atividades exteriores ao lar, tá? E aí, se a gente for pegar, por exemplo, pelo primeiro versículo, Salomão começa dizendo para o filho dele, né? Se você aceitar as minhas palavras e se guardar, esconder contigo os meus mandamentos, para ficar atento a uma coisa. Ele está falando, não são as minhas palavras que guardam a sabedoria, mas as minhas palavras te instruem a como alcançar a sabedoria. Então, se você fizer isso e guardar no seu coração as minhas palavras, os meus mandamentos, você vai ficar atento, para ficar atento com os teus ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. O que Salomão está dizendo, se você for um filho inteligente e você reconhecer a minha liderança como pai, você vai perceber que aquilo que eu estou para te dizer, ele é chave para que você encontre sabedoria. Se você guardar isso e passar a observar essas coisas que eu vou te dizer, você vai perceber coisas no mundo, na sua vida comum, que vão te levar para a sabedoria, para o entendimento das coisas. E aí ele fala, e se clamares, né, se caso por alguma condição você pedir por inteligência e por entendimento alçares a voz, ou seja, se por algum motivo você perceber que falta entendimento e decidir pedir por entendimento, por inteligência, e se buscares a sabedoria como a prata, e como os tesouros escondidos a procurar, se você entender que a sabedoria é valiosa, e pode mudar coisas na sua vida, pode fazer resultados, trazer resultados diferentes na sua vida, se você entender isso em algum momento da sua vida, tendo guardado o que eu estou falando para você, então, ele conclui, agora, depois de todas essas condições, Salomão conclui, então, fazendo tudo isso, compreendendo tudo isso, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. É que é muito importante entender
que a preposição de com conhecimento não se refere a ter o conhecimento que Deus tem, mas conhecer o próprio Deus. Tá? Na construção de texto. Conhecer o próprio Deus. Então, qual é a conclusão? Se você me ouvir, perceber o que eu estou falando, e chegando um momento na sua vida em que procurar por sabedoria, porque talvez tenha faltado algum conhecimento, talvez falte conhecimento prático, então você vai, por essas palavras, por isso que eu estou te falando, você vai se lembrar do que eu ensinei, e da lembrança do que eu ensinei, você vai ter conhecimento de quem é Deus. É isso que ele está falando. Você vai chegar a entender o temor de Deus. Isso daqui é o ponto que conclui o objetivo da educação cristã, coisa que já foi abordada aqui, mas que, resumindo, é o objetivo da educação cristã, independente do momento, é para que a criança ou o jovem ou o adulto, caso seja um discipulado, quando você evangeliza uma pessoa, ela se converte, agora ela vai passar por um processo de aprendizagem da palavra, da pessoa de Deus, da vida cristã. Não importa a idade, o objetivo da educação cristã é sempre esse, para que se entenda o temor do Senhor. E isso tem que ficar cravado na mente do ser humano. Quer ver um exemplo de como que a gente fracassa muitas vezes nesse pequeno ponto? Observa os cultos solenes. O modo como nós nos relacionamos com os cultos. Quer ver o raciocínio por trás do culto na educação? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, porque antes não era povo, como Paulo fala, porque antes não era esse povo, você não pertencia a povo nenhum, você era um gentil, uma gentinha qualquer, gentalha, é isso que você era parte de um povo medíocre. Então, de repente, você ganha a oportunidade de ser parte de uma civilização, você se torna um cidadão do reino de Deus, não é isso que a gente diz? Você é um cidadão do reino dos céus. Pela eleição, porque o significado é exatamente esse. A gente fracassa tanto na educação básica cristã, tanto, que a gente não entende a aliança de Deus com o povo. Por exemplo, Deus pegou Abraão e falou, de ti vou fazer um povo. E Deus fez um povo chamado Israel. Na verdade, é literalmente um povo geográfico, físico, com pessoas registradas, ao qual se levantava censo. E aí Deus faz depois uma segunda aliança, que substitui a primeira, com Cristo, porque já era previsto pela primeira aliança, já era uma promessa de Deus, que daquele povo sairia um outro povo de todas as regiões do mundo, que teriam acesso ao reino de Deus. Não é verdade? Não é isso que a gente prega? Através de Cristo, todo homem, quer grego, quer judeu, quer romano, tem acesso a Deus. E se torna povo de Deus. Me diz, se você nasceu no Brasil e você por algum acaso vai para a Turquia, você é turco? Não, né? Você não é turco. Você é brasileiro. Aí você chega na Turquia e você levanta lá a bandeira e fala, bem, agora eu me identifico como turco. Então, eu vou começar a falar a língua aqui. Beleza, você é turco? Não. Um turco vai te ver como turco? Não. Um judeu, se você falar, eu sou judeu, ele vai falar, prove. E você vai ter que provar de uma maneira muito vergonhosa, mas vai ter que provar. E ele vai falar, tem um RG, tem um RG. Quem não sabe qual é o processo dos judeus, eu não vou explicar aqui, mas não é um processo muito agradável. Mas eles vão observar e falar isso, tem um RG. Né? Você é cidadão judeu mesmo, você passou pela circuncisão, olha que coisa boa. Né? Não sei se é bom, mas passou. Então, beleza. Agora, se você não tem, ele vai falar, você não é judeu. Você não é povo de Deus.
É exatamente por isso que no Novo Testamento nós vemos cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo, fazendo tanta questão de falar, olha, se eles querem ser povo de Deus, eles precisam passar pela circuncisão, porque senão não tem um sinal, não tem um RG. Não tem como comprovar que é povo. Aí me diz, o brasileiro que foi para a Turquia, casou com uma moça turca, né? Chegou lá, se relacionou bem, teve filhos, ganhou o RG de lá, o registro de cidadão, se tornou turco? Se tornou cidadão turco, né? Mas ele é turco? Não. Ele é de etnia turca? Não. Ele se tornou cidadão turco por enxerção. Ele foi enxertado na videira. É isso que significa. Quando Deus fala, porque para alguns eu predestinei, Ele está literalmente dizendo, essas pessoas são cidadãs, que já são parte de um povo, o qual eu mesmo montei. Ponto. Você não consegue dizer para si mesmo, não, porque eu quero fazer parte desse povo, eu aceito fazer parte desse povo, me casei com um cristão, agora eu sou cristão. Não existe, é por isso que nós cremos em predestinação, certo? Na lógica da educação básica cristã, isso não faz sentido. Isso não faz sentido, mas por falta de informação, um pensamento inteiro cristão, hoje conhecido como pensamento arminianista, não compreendeu o que significava aliança. Por que o batismo substitui a circuncisão? Porque reconhecemos publicamente, como povo que reconhece geograficamente, demograficamente um povo, que aquela pessoa agora, de fato, se confirmou como parte do povo de Deus. Ela passou por um batismo. Ela passou por uma pública profissão de fé. Declarou publicamente no que ela acredita e em qual lei ela segue. De tal maneira que se o país dela for contra Deus, ela vai contra o país dela. Porque ir contra Deus ela não vai ir. Ela é parte de um outro povo. Parte de um outro povo. Isso é predestinação. Outro detalhe muito básico de falha de temor ao Senhor e falha de compreensão. Batismo, pedobatismo, batismo infantil. Algo que não é complexo, mas que a gente fracassa por ensinar mal feito. Muitas vezes mal feito. Por não compreender. Compreendendo a aliança. Se você nasce no meio de um povo, digamos que você nasça no Brasil, você é brasileiro? Sim. Né? Se você nasce na Itália e vem para o Brasil, você é brasileiro? Não. Então, se uma pessoa nasceu no meio de um povo, qual faz parte de uma aliança, ela é parte daquele povo? Ela é parte da aliança? Não é a mesma coisa que a circuncisão? No mesmo Deus que instituiu a circuncisão, também não instituiu o batismo? E aboliu a circuncisão? Por que eu não batizo criança, então? Porque não compreendo o que é o batismo. Batismo é aliança. Deus não precisa de racionalidade humana para converter um coração. Porque senão, pessoas com debilidade mental não seriam cristãs. Ponto. Mas quem é o ser humano que não teme a Deus e diz, por que eu não acho que essa criança tem a capacidade de passar por um batismo? Sinto dizer, mas falta temor, compreensão de quem é Deus. Ora, se essa criança também não vai, então eu tenho alguns alunos que jamais poderiam passar pelo batismo, porque eles compreendem menos do que essa criança, sobre qualquer coisa de aspecto da vida. Porque eles têm menos capacidade e mesmo assim professam a fé e foram batizados, porque chegaram numa idade. Ora, se for por isso, cientificamente falando, você só pode ser batizado depois dos 25 anos, que é só depois dos 25 anos que seu cérebro fica completo. Mas por ignorância. Não é
coisa leiga, não é insciência, falta de conhecimento, é ignorância, característica de quem ignora a ciência, de quem ignora o conhecimento. Por ignorância, muita coisa bela e boa se perde. O que é mais pesado? Você achar que Deus precisa da racionalidade humana para fazer a obra, sabendo que o ser humano é pecador, falho e completamente impuro? Ou você achar que Deus faz a obra por amor ao ser humano? O que é mais pesado? O que é mais cruel? Qual Deus parece mais onipotente? É simples, não é? Não é simples? É até fácil entender. Mas por que nós ensinamos as coisas com tanta complexidade? Com tanta complexidade. Quer ver outro exemplo de teologia que talvez um cristão sentado no banco da igreja nunca vai entender direito? Casamento. Eu não sei se vocês já observaram o quão profundo é um casamento diante de Deus. Mas observe, Deus é 3. E Deus cria o homem à semelhança dele. Logo, o homem deveria ser 3. Certo? Então, Deus é consciência, Deus criador, capaz de pensar, criar, planejar, delegar, certo? Pensamento criador, pensamento ativo. Homem tem consciência? Ser humano tem cérebro? Tem, né? Tem. Deus é semelhança de imagem do homem. Imagem e semelhança. As palavras não são à toa. Jesus Cristo é um ET? Jesus Cristo existia antes ou só passou a existir depois de Adão? Antes. Então, Deus tem que aparência? Qual é o rosto, como que é a feição, a anatomia de Deus? Humana, porque Jesus é homem. Jesus é homem. Humana? Não é verdade, senão Jesus não existia, pelo menos não da forma antes da criação. Jesus tem forma de homem, sempre foi. Quando Moisés pede para Deus mostrar, Deus mostra o ombro. E é ombro de quê? De homem. Ombro de homem. E é o ombro de Deus. Davi, quando conversa com Deus na ira de Araúna, vê um homem no monte. Certo? Mas Deus é espírito também. O homem, por si mesmo, não tem espírito. O homem sem o Espírito de Deus, como é que a gente chama ele? O homem que não passou pela conversão, ele estava morto. Quando Deus cria Adão, o que Deus faz em Adão? Ele sopra fôlego vivente. A palavra espírito significa sopro, fôlego, ar. Espírito é vida, e com a mesma vida que Deus vivifica o homem, Deus retira do homem para vivificá-lo novamente. De tal forma que um homem que não tem Deus, ele não é apenas apto a receber outros espíritos, o qual nós chamamos de demônios, porque ele é uma casca biológica vazia. Ele só existe como consequência da natureza humana, porque o ser humano procria, nasce casca de carne e massa cefálica, ponto. Não tem espírito, e sem Deus é morto. Tem inteligência? Tem, mas sem Deus é literalmente oco, morto. É isso. É inteligente por cérebro. Por cérebro. Aí você acha que um ser sem espírito é capaz de compreender e aceitar a Deus deliberadamente por vontade própria? É capaz? É um animal.
natureza biológica. Não é isso? Apto a receber qualquer outro tipo de espírito que induza para longe de Deus. Pergunta: quantos homens, no meio da civilização que você vê, podem estar literalmente endemoniados? Nós vemos isso quando Cristo anda pelas pessoas, aí Cristo vê um homem cego e ele fala, sai demônio, o cego cura. E você fala, essa pessoa era cega ou era um demônio que deixava ela cega? Mistério? A gente não sabe dessas coisas, isso é impossível saber. Mas, literalmente, o homem sem Deus é uma matéria oca, só biologia, que pode receber qualquer coisa. E nós, por falta de temor a Deus, dizemos, não, mas essa pessoa, se ela, por algum motivo, compreender, criar consciência além do cérebro que ela tem, ela pode aceitar a Deus e ser salva. Sinto muito, isso não faz sentido. Você morre para o espírito maligno que tem no seu coração. Você era morto sem Deus. Entende isso? Morto sem Deus. O seu corpo que veio do pó, volta para o pó. Porque você é biologia sem Deus. Só isso. Só isso. Por falta de temor, nós falamos muitas besteiras diante de Deus. Por falta de temor. Por falta de temor. Então Salomão continua, quem sabe, se em algum momento da sua vida você se deparar com as situações em que se percebe que falta conhecimento, entendimento das coisas. Aí ele fala, porque o Senhor é quem dá a sabedoria, versículo 6, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. De fato, homem nenhum, por sua própria matéria biológica, tem conhecimento de Deus. O máximo que ele chega é na compreensão de que algum Deus criou esse mundo, mas esse Deus pode ser Brahma, certo? Esse Deus pode ser Munknor, pode ser Urano, porque é heresia para os gregos falar que Zeus criou o mundo, tá? Zeus não criou o mundo. Então, certo? Pela compreensão lógica do ser humano, ele pode até chegar na conclusão de que existe um Deus, mas que Deus é? Então Deus dá sabedoria, e da boca de Deus vem inteligência e entendimento, de tal maneira que se eu não falo por Deus, eu falo besteira. Se eu não falo Bíblia, eu falo besteira. O que eu posso saber sem a Bíblia? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para aqueles que são convertidos. Deus dá sabedoria. Tiago fala, quer sabedoria? Peça a Deus, Ele dará, de bom grado. De bom grado Ele dará. Mas isso vale para um descrente? Ou isso vale somente para o cristão? Porém, nem mesmo sabedoria às vezes a gente pede, né? Esse que é o problema. Guarda as veredas e aí vem, né? Ele reserva a sabedoria para os justos, para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Essa palavra sinceridade, ela é chave aqui. Porque ser sincero não é um atributo de muita gente. Quer ver um exemplo de sinceridade? Eu só vou tomar uma aguinha rapidinho. Quer ver um exemplo de sinceridade? Uma vez eu estava com um amigo meu e esse meu amigo, ele costumava frequentar a igreja comigo, né? Ele era, eu estava discipulando ele.
E aí ele chegou um dia para mim, a gente tinha um costume de toda quarta e sexta-feira, ele ia em casa, eu ia na casa dele, e a gente ficava tomando um café, né, e conversando, tomando um café e conversando. Às vezes com um bom bolinho de chuva. E o que acontece? Um dia eu estava sentado com esse meu amigo e ele falou assim: Daniel, eu vou no sábado na sua casa, eu vou conversar com você. Eu falei, tá bom, né? Por que não? E aí eu recebi ele sábado na minha casa. E a gente conversou, ele chegou e falou assim: então, chegou o momento de eu falar algo que sinceramente está no meu coração. Eu entendi o cristianismo, mas eu não quero ser cristão. Foi o que ele falou. Eu olhei e falei, tá, por quê? Ele falou, porque eu quero viver uma vida pessoal que não é de acordo com o cristianismo. E ele foi. O mais interessante é que depois disso, na época eu tinha uma namorada, ele olhou para mim e falou, vou falar outra coisa, sua namorada é feia. E foi para casa. Foi literalmente isso. Ele estava determinado a ser sincero. Eu falei, obrigado, né? Então, me sinto muito lisonjeado pelas suas palavras. Não é a Gabriela, tá? A Gabriela é uma moça lindíssima, mas não é. Mas eu achei interessante porque foi a segunda pessoa, de todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, que foi cruamente sincera comigo. Cruamente sincera comigo. Nas suas palavras. De tal maneira que admitiram seus próprios defeitos. Eu tive um outro amigo também, que evangelizando, ele falou, eu acho incrível a religião cristã, mas é tão tediante, e eu não quero ser. E eu falei, tá bom então, eu não posso fazer nada por isso. Mas é sincero. É sincero. Depois ele me perguntou, o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? E eu fiquei, tá, então, parece que o pessoal que fala coisas sinceras tem coisas aleatórias para falar. Microfone aqui pro irmão Manuel, pode dizer. Eu só quero saber se você também tinha essa noção que essa namorada era feia. Tinha? Corajoso, então. Estavam os dois iguais? Então tudo bem. Eu não podia cobrar muita coisa diferente, né? Seria injusto. Tristeza. Daniel, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa questão de sabedoria e conhecimento, né? Porque são coisas distintas, às vezes algumas pessoas misturam. E eu também tenho uma certa dificuldade com essa questão, né? O conhecimento, beleza, você busca, você adquire e tudo mais, mas a sabedoria é um pouco mais complicado, né? Eu entendo que sabedoria é o que você faz com conhecimento, né? Mas como você sabe se está realmente sendo sábio usando aquele conhecimento dessa forma? Será que estou usando da maneira correta? Será que não estou e tal? Né? Essa questão de buscar a sabedoria é complicado, né? A gente sabe que a questão a gente vai procurar na Bíblia, né? Mas, sei lá, de forma prática e tal. Bem, já respondendo essa pergunta, Salomão diz que sabedoria o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, para começar, só tem sabedoria quem teme a Deus. Começa por aí. Mas por que Salomão diz isso? Porque sabedoria é a arte de você contemplar o mundo, observar a fim de aprender com o que se observa. Quer ver um exemplo? O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Porque ele estava fazendo o quê? Observando, entendeu? Sabedoria é a arte, o dom da observação. Aprendizado pela observação. Isso é sabedoria. Quando se observa Deus, você aprende muitas coisas. Uma delas é que Deus criou o homem na sua própria natureza. Na sua própria natureza. Depois olhou para o homem e falou, não está bom, e resolveu criar Eva. E aí você olha e fala, se mulher não é importante para um homem, eu não sei o que é. Em primeiro lugar, bom dia, gente. Eu creio que, como a pergunta do irmão ali, a maneira fácil de você se identificar, né? Ter o conhecimento é ter sabedoria, né? Porque quando você conhece, você se torna sábio. É como o rapazinho que você estava discipulando, né?
que ele se identificou e escolheu não ser cristão. É como Jesus falou, nós somos como o trigo, né, que o joio está no meio. Então, a gente vai se identificando e vai se juntando. Só que você só não pode aliar sabedoria com conhecimento. É o único errozinho aí. Por quê? Porque o conhecimento, ele é passivo para qualquer ser humano. E ele também vem pela observação. Um exemplo disso é ciência. A própria palavra ciência significa conhecimento. Eu observo as plantas e eu entendo como elas funcionam. Certo? Qual é a grande diferença? O sábio, ele tem esse olhar sincero, que é o que Salomão está falando aqui. Primeira coisa, eu vou tentar dar um exemplo prático aqui de sabedoria. Imagine a seguinte situação. Você está contemplando a vida de uma pessoa que, por algum motivo, você decidiu aconselhar essa pessoa. Ela tem problemas, certo? Essa pessoa ela passa por uma fase de depressão na vida dela. Vamos colocar alguns problemas aqui. Ela passou por um divórcio, vamos colocar assim, e ela começou a sentir que a vida dela não estava rendendo nada. Ela tem um bom trabalho, ela tem uma boa profissão, mas ela tem essa sensação de insatisfação constante, que inclusive foi a razão de promover nela ansiedade e depressão, consequentemente depressão, certo? E aí, você decide falar, não, é um amigo, eu vou aconselhar, né? Eu vou ajudar. E você começa a observar, essa pessoa vira para você e fala assim, eu tenho tristeza, não porque a minha esposa foi embora, eu tenho tristeza porque eu olho para as pessoas e eu vejo que elas querem me dizer algo e elas não dizem. E eu fico cogitando infinitamente no que elas poderiam ter me falado. E aí, você olha e fala assim, mas isso é normal. Ele fala assim, é normal, né? Estranho. Aí eu me olhei no espelho e eu fiquei pensando, por que eu pensei tantas coisas sobre a minha esposa e não falei para ela? E aí o rapaz volta, resolveu aconselhar, volta para casa. Ele chega em casa, ele olha para a esposa dele, a esposa dele olha para ele e fala, vamos assistir um filme. E os assuntos são jogados embaixo do tapete. Esse é um exemplo de tolo. Sabe por quê? Porque sabendo do que se pensa, e o que se pensa se converte no olhar e na fala, porque Cristo fala, a boca fala do que o coração está cheio. Não tem como escapar. Se ele não tratar, o destino dele é exatamente como o do amigo dele. Mas porque ele não observou, porque ele não se atentou. Salmo 1 fala sobre isso. Salmo 1, bem-aventurado o homem que que não se detém na roda dos pecadores, na roda dos escarnecedores, no caminho do mal. Porque ele medita, ele pensa sobre a lei de Deus dia e noite. Ou seja, enquanto ele vive, não é ler a Bíblia não, tá? Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando, enquanto ele vive, ele fica pensando e fica olhando e falando, mas a lei de Deus me manda fazer isso. Eu deveria fazer? Mas eu sei que seria sincero se eu fizesse, se eu falasse isso, mas eu deveria ser sincero? Eu sei que a verdade dói, mas eu deveria falar a verdade. Será que eu vou machucar alguém? O que eu vou escolher? Aí é a questão. Mas olha só, por muito menos do que essa questão, a gente fracassa. Quer ver um exemplo? Jesus manda evangelizar. Você evangeliza? É uma lei. Medita na lei dia e noite. Você evangeliza? Evangeliza? Então, por muito menos, vai surgir uma desculpa dos seus lábios. Por muito menos. Muito menos do que algo que machucaria alguém, porque o evangelismo é benéfico. E só espera o bem da pessoa. Por muito menos hipocrisia se faz. Porque o ser humano é hipócrita. Na sua própria natureza.
Por muito menos você vai justificar, e eu justifico, o porquê não foi lida a Bíblia ontem ou antes de ontem. Por muito menos eu vou dizer, eu não oro muito não, porque eu me sinto falso quando eu oro pelos pedidos dos outros, porque eu não conheço a pessoa. Por muito menos. É muito mais fácil falar isso do que falar, não, eu acho que eu sou totalmente insensível, eu tinha que desenvolver sensibilidade. Não é verdade? Por muito menos a gente fala coisas terríveis, terríveis, que são completamente injustas diante de Deus. Injustas. Por muito menos, eu não fui no culto hoje, que é solene, porque amanhã eu tinha uma prova, e você sabe como é que é, prova é difícil. A porta é estreita também, né? Bem, tudo bom, mas, né, não é verdade? Isso é o ser humano, eu me incluo nisso, tá? Eu não sou diferente não, se é que tiver algum santo aqui, já afirma que a gente faz a estatuazinha, mas eu não sou diferente não. Mas por muito menos. A gente faz isso agora, o que custa? O que custa para o ser humano falar, eu admito que sou assim, e agora vou começar a tentar fazer diferente? O que custa? Porém, o que a gente fala? É muito complicado mudar. Para mim é sem solução. É mais fácil sair isso da boca de alguém. Para mim é sem solução. É mais fácil ser isso. Certo? Por muito menos, por muito menos. Aí Salomão fala, olha, pela sinceridade, você vai guardar, Deus guarda as veredas do juízo, bom senso, e conserva o caminho dos seus santos. Dos seus santos. Salomão está falando de pessoas que temem ao Senhor. Nada disso daqui vale se a pessoa não teme ao Senhor. Então, se você perceber essas coisas, você terá entendimento. Entenderás justiça, juízo e equidade. Justiça, juízo e equidade. O justo veste liso. A roupa fica tão justa que parece um cantor pop. De tão justo, é porque encaixa perfeitamente, certo? É um macaquinho conseguindo colocar o quadrado no quadrado. Isso é justo, certo? Essa é a significado da palavra justo. O peso é perfeito, não muda. Sabe qual é o problema de você tentar ser justo? É porque muito do que você fala volta quando você é justo. Aí se diz, tira primeiro a trave do seu olho e depois tira a trave do seu irmão. Não é verdade? Isso aí é verdade. Você aprende a se amar e se respeitar e se corrigir, você aprende a amar o próximo. Mas justiça condena a si mesmo. Se você falar assim, poxa, porque tem uns palavreados aí que eu não concordo na igreja, mas o seu palavreado é o palavreado que Deus concorda? Tem muita coisa aí que eu acho que é tosco na igreja, mas o que você faz na igreja é o que Deus concorda? Eu acho que esse cara está fazendo tudo errado, mas o que você está fazendo está certo? Observa a vida pessoal e verifique se você é justo. Porque Deus é santo, Ele espera que nós sejamos santos. Santos. Simples assim, né? Simples assim. Justiça é muito complicado e ela aponta muito dos nossos defeitos. Juízo, bom senso. A palavra juízo é daquele que tem a capacidade de ser juiz. Depois de desenvolver justiça, boa observação das coisas, você começa a poder julgar sobre as coisas. Desenvolver temperança correta, jurisprudência. E aí, pelo juízo, vem a educação. Pelo juízo. Por que falar, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é o pior tipo de educação que você pode dar para uma pessoa.
É o pior tipo de educação, convenhamos. Convenhamos. Então, o juiz, ele de tal forma corrige a si mesmo, não é porque ele é perfeito não, mas ele de tal forma aceita a lei sobre a sua vida, que aquilo que ele diz pode tanto condenar ele quanto ao próximo. E ele está bem com isso. Porque ele tem juízo na mente. Ele está bem com isso. Quer ver um exemplo? Eu aprendi a evangelizar, depois de muitas discussões indecentes, eu aprendi a evangelizar falando assim, olha, se eu falar alguma coisa aqui e você falar, mas você faz também, me condene, aponte o meu defeito. Por quê? Porque é justo. A mesma lei que eu prego serve para mim. Serve para mim. E se há defeito em mim, que eu seja corrigido. Agora é hipócrita a pessoa que vê o meu defeito e não corrige. E depois diz, está tudo bom. Certo? Então eu prefiro ter bons amigos. É por isso que eu estou hoje rodeado deles. Porque meus amigos me criticam, às vezes até pesado demais, mas me criticam. E é interessante observar essas questões. Aí ele fala equidade. Equidade é uma coisa que o ser humano diz conhecer, mas ele não conhece. Se ver como igual. Se ver como igual. Você acha que se você olhasse todas as pessoas do mundo, você teria a capacidade de se ver como igual? Vamos trazer um exemplo. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo preciso, mas não é, não vou citar história de, eu não cito história de ninguém, só cito histórias boas, tá? Exemplos bons. Eu não cito história de ninguém. Mas esse é um exemplo que, infelizmente, a gente acaba vendo bastante. Então ele é um exemplo realista. Ele é um exemplo realista. Você tem uma pessoa que ela falou assim, eu vou conservar cristão, você é homem bom, aí ele vai, aí chega ali na adolescência, aí namora um, namora outra, aí faz uma coisinha ali, faz uma coisinha aqui, etc. Aí chega na vida adulta, né? Aí, já está todo meio remendado, convenhamos. Mas chega na vida adulta, aí olha e fala assim, minha esposa, se tiver namorado muito, não serve não. Serve não. Certo? Só que ele namorou muito. Ele se vê como igual? Aí olha e fala assim, porque um dos meus maiores pecados é a lascívia. Mas a homossexualidade, eu acho que é um pecado que não tem cura. Ora, mas homossexualidade não é lascívia? Não é desejo impróprio? Mas é que tem pessoa que faz muito mais pecados do que eu, até perceber que o mentiroso é pisoteado junto com o assassino, no livro de Apocalipse. Certo? Se ver com equidade não é fácil, porque somos todos igualmente pecadores, igualmente falhos. Você não consegue condenar um grupo por causa de um pecado. Você consegue condenar o cristão por causa de um pecado. É muito comum que a gente tenha raiva do cristão recebendo críticas, né? Mas convenhamos, que me importa o que um não crente faz de errado? Que diferença isso faz para a natureza do mundo? Certo? Um homem, um budista fez isso, isso e aquilo. Ora, eu esperaria o quê? Agora, um cristão fez isso, isso e aquilo. Você vai falar, quebrou a lei. Deus deu a lei para ele, quebrou a lei. Maldito seja. E aí o cristão fala, mas por que você está pegando tão pesado comigo? Não é bem assim. Tem pessoas que são muito piores do que eu, os descrentes. Sinto muito, Deus não salvou eles. Pelo menos ainda não. Queira ele sim. As críticas do cristianismo valem para os cristãos,
não para os descrentes. Para os descrentes desejamos salvação, arrependimento, rendição. Apenas isso. Que eles encontrem paz e juízo em Deus. Mas o crente, é inaceitável que ele seja contrário a Deus na sua vida pessoal. Não é verdade? Ou eu estou falando mentiras? Ou eu estou pregando algo diferente do que já foi pregado? É exatamente isso. Exatamente isso. Mas nós direcionamos as críticas para o mundo lá fora e não conhecemos o mundo lá fora. Nós falamos assim, porque hoje não conseguimos evangelizar os ateus, porque não se fala de ciência na igreja. Aí você fala de ciência e o cara fala, que palestra chata, que coisa horrível, não aceito, não gosto. Aí fala, mas por que os filhos de cristãos estão se desviando? Aí você fala de educação cristã e você fala, que coisa chata. Não é verdade? Esse é o cristão, conheçam a si mesmos. Certo? Esse é o cristão. Ora, Deus não entregou a Europa de solução à toa. Nem mesmo o Brasil. Tá? Nem mesmo o Brasil. Você quer culpar o governo de um país? Aceite uma frase muito sábia. O país tem o governo que ele merece. Um país tem o governo que ele merece. Você quer ver se o brasileiro merece uma Europa? Olhe para o brasileiro e veja se ele merece um político europeu. Se você achar que sim, lute por isso. Mas ficar calado não vai adiantar de nada. Sim. Sim, não tem coragem de agir. Quando o justo não faz nada, é o ímpio que faz, né? Então, entenderá juízo, justiça, equidade, todas as boas veredas. Porquanto, entendendo essas coisas, a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Veja, entendendo essas coisas, há agrado, não compreendendo, há raiva. Esse conhecimento traz raiva. Esse conhecimento traz tristeza. Mas quando você entende, traz alegria. O bom siso, decência, maturidade, te guardará e a inteligência te conservará. Se você for inteligente, você vai permanecer no caminho, certo? Nós ainda temos um tempinho, não tocou o sino, então posso encerrar dignamente aqui. Tá? Um copo foi. Bem, e vamos para as lições práticas então. Primeira coisa, não tem desculpa para não aplicar uma boa educação na vida cristã. Não tem. Não aplicar uma boa educação é você negligenciar aquilo que Deus tem oferecido, tem ofertado gratuitamente para nós. Gratuitamente. Já pensou pagar para ser cristão? Aí não teria graça. Mas bem, de todo jeito, perceba, não tem desculpa. Agora, segunda coisa. A educação cristã, ela visa, acima de tudo, que as pessoas consigam ler a Bíblia e entender o que está escrito. Se você tem uma EBD, onde as pessoas não leem a Bíblia, porque elas não foram corretamente estimuladas, você tem uma EBD falha. Não importa se ela tem bons professores. O objetivo cristão fracassou. Ponto. Se você tem uma igreja que é cheia de eventos bonitos, mas os membros da igreja não conhecem a Deus, você tem uma igreja falha. Não importa se os eventos são bonitos. Não importa. Certo? O que adianta? Olha, convenhamos, entre competir com eventos, o que o cristão faz, o mundo lá fora consegue fazer muito melhor, se for em termos de eventos. Você vai encontrar de tudo. Literalmente. Para todos os gostos.
Não adianta. Isso não é educação cristã. Mas a educação cristã, ela é muito mais simples do que parece. Muito mais objetiva também, às vezes dolorida. E é necessário que haja dor. Certo? Porque tem pessoas que, por terem passado pelo fogo e terem sido experimentadas arduamente, ficam como metal bem limpinhas. Bem precioso metal. Mas tem pessoa que é de palha, queimado, se desfaz. Isso está na Bíblia. Certo? Então, observe bem. Observe bem. A educação cristã, ela pode ser sim severa e deve. Deve. É assim que se discerne a liderança, pela severidade e não pela ligeireza. Mas é vergonhoso você dizer, poxa, a igreja presbiteriana é muito organizada e por isso muitos erros foram evitados e são evitados por causa da nossa organização, mas a burocracia é muito ruim. Ué, mas não é a burocracia a organização? A falha é de quem não aprendeu a burocracia para fazer ela acontecer de forma mais ligeira, ou é da burocracia em si, que é apenas texto e papel? Mas nós temos uma geração que não sabe escrever atas, não é verdade? Recentemente lançou um estudo que mostra como que a nova geração não sabe usar computador. Na era digital, os mais jovens não estão sabendo usar computador. Entende? Isso é um exemplo de educação falha, né? Convenhamos. O apelo das escolas hoje é completamente para o digital. E o cara chega no trabalho e não sabe usar computador. Isso é um exemplo ou não de péssima metodologia? É um exemplo de péssima metodologia. Mas aí o cara fala, não, mas a sala de aula tem que ter joguinho para ser mais interessante para o aluno. Era na época que mal tinha acesso à tecnologia e a sala de aula tinha um professor muito chato lá na frente escrevendo no giz. A pessoa chegava no trabalho e aprendia a usar o computador no trabalho. Não é verdade? Qual é a metodologia melhor? Sejamos frios, severos. Né? Qual é a melhor? Pode ter dinâmica? Pode. Mas cuidado com a dinâmica. A dinâmica mata. Certo? A dinâmica mata. Qual foi o estudo mais bíblico? Os que tiveram slide ou esse daqui? A dinâmica mata. E com muita facilidade. Tem que ter cuidado com a dinâmica. Qual é a igreja mais sincera? Aquela que, pela vontade dos membros, se monta com muita facilidade um coral, ou aquela que tem louvor muito bonito, mas que só conhece as músicas antigas das antigas gerações e as novas gerações não conhecem quase música nenhuma? Qual é a igreja mais viva? Porque nós temos isso, não é? Já observaram? É assim que se faz levantamento de dados. Você olha e fala, olha, tem essa música aqui que é muito boa da nova geração e que os jovens deveriam conhecer. E tem essa música aqui que é muito boa da antiga geração e que os mais velhos deveriam conhecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar as duas para cantar. Se essa daqui os jovens cantarem mais, sabemos que eles são envolvidos. Se essa daqui os mais velhos cantarem mais, sabemos que eles ainda são envolvidos. Certo? Aí os mais velhos cantam e você fala, poxa, que louvor grande. E os mais jovens não estão na igreja. Ponto. Certo? Metodologia cristã moderna, sinto dizer, é muito ruim. É muito ruim. Não consegue nem manter as novas gerações. É muito ruim. Não, eles têm que se adaptar à igreja, mas do jeito correto. Do jeito correto. Porque a igreja também, isso aí é um perigo, né? A igreja não vai se adaptar a ninguém. A gente não pode se adaptar. Só que esse é o problema. Nós já estamos nos adaptando. Quantas vezes a igreja moderna se adaptou nos últimos anos para trazer as novas tendências? Vocês estão nessa igreja que há mais tempo do que eu, vocês vão saber dizer melhor. Mas convenhamos, nós somos muito entusiastas da adaptação.
Não é verdade? O cristão ele é muito bom, porque ele fala, poxa, se tem tecnologia, se tem método, eu estou disposto a conhecer, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Só que cuidado com a adaptação, porque você tem que verificar os resultados da adaptação. Certo? Alguns resultados de adaptação são muito ruins. E igrejas inteiras deixaram de existir por causa disso. Outras passaram a casar homossexuais por causa de adaptação. Cuidado com a adaptação. Certo? Então, observe bem. É pesado falar isso, mas é objetivo, é prático e simples. E ainda alguém vai dizer, não, mas eu acho que os estudos da igreja tinham que ser mais objetivos, práticos e simples. E não vai querer receber um estudo como esse. Não é verdade? Isso é verdade? Isso é verdade. Cuidado com o que cobra, porque certamente será cobrado. Certo? Jesus fala, quem muito recebe, muito é cobrado. Muito é cobrado. E aí, como então a gente educa, né? Simples. Você pega uma Bíblia, você coloca numa sala de aula e você fala assim, vamos ler a Bíblia? A pessoa lê o capítulo da Bíblia. Aí ela chega, por exemplo, ali em Deuteronômio, se eu não me engano, 16:31, e fala lá, porque o Gomer é um décimo de um efa. Aí você fala, tá aqui, matemática. O Gomer é um décimo de um efa. O que é um décimo? Qual que é o cálculo? Digamos que um efa seja 1000. Quanto vale um Gomer? Aí você ensina matemática, usando a Bíblia. Você fala, olha, interpreta o texto aqui, me identifica os verbos. Você ensina gramática. Você olha e fala assim, qual é o sentido do texto? Interpreta. Quais são os aprendizados? Argumente. Você ensina retórica. Você foi em lógica, retórica e gramática, por uma simples leitura bíblica. O trivium, matérias que educam reis. Não é qualquer aluno. É rei. Certo? A melhor forma de educação se dá pela simples leitura de um capítulo da Bíblia. Um capítulo da Bíblia. Que um professor competente saiba colocar e falar, vamos interpretar o texto, e não saia uma heresia. Mas isso é cobrar demais? Isso é cobrar demais? Porém, o cristão vai achar que a educação cristã, ele fala, poxa, a vida cristã é muito complexa, eu acho que deveria ser mais assim, tipo, tem uns livros aqui, que escritos por alguns pastores, teólogos muito bons, que eu vivo lendo, eu não leio a Bíblia, mas eu livro teológico, né? Então, eu vou ler esses livros teológicos para me aprender mais sobre a Bíblia que eu não leio, e aí eu vou aprender sobre oração lendo um livro teológico, eu não vou ler Jesus falando sobre oração, eu vou aprender a ler, eu vou aprender teologia complexa, vou aprender a falar infra-supralapsarianismo, vou aprender a falar sobre exegese, hermenêutica, e tá bom, legal, mas e a Bíblia? Qual que é mais complexo? Qual que é o modelo mais complexo? E ainda assim vão dizer, poxa, mas isso é muito complexo. Ler e interpretar o texto. Fazer uma redação do texto bíblico, argumentando, é uma meditação. Se você faz uma redação do texto bíblico, você faz uma meditação. Mas por que o cristão moderno não medita? Porque ele não aprendeu, ninguém ensinou para ele. Por que o jovem não lê a Bíblia? Porque ele não gosta, porque ninguém estimulou ele a ler a Bíblia. É simples assim. Ele não teve contato correto. Coisas simples. O método cristão é muito simples, prático e eficiente, porque ele foi planejado para que qualquer pessoa que tendo acesso ao aprendizado da leitura, ou que tem alguém do lado que saiba ler, possa falar para essa pessoa. Exatamente isso. O texto diz isso,
E é isso que devemos aprender. O que é mais complexo, o que a gente faz hoje ou o que a Bíblia espera que seja feito? Respondam. O que é mais complexo? O que traz mais resultado? Um jovem lendo a Bíblia ou um jovem lendo uma revista de ABD? O que traz mais resultado? Não estou dizendo que não pode usar revista, tá? Mas, entende? É isso que eu quero enfatizar nessa nossa última aula aqui, para a gente poder encerrar de uma vez por todas. A educação bíblica, ela não é inacessível, ela não é complexa, ela não é difícil, ela não é agonizante, ela é muito benéfica, ela traz resultados, é decente. Tudo o que ela precisa é de alguém disposto a dizer a verdade. Ponto. Se você tem uma pessoa que está disposta a dizer a verdade, essa pessoa tem a competência de, lendo a Bíblia, expor a verdade. É só isso. Só isso. Mas nós preferimos muito mais e dizemos que a vida cristã é complicada. Quando nós a complicamos. Certo. Alguém tem algum comentário ou pergunta final para a gente poder encerrar? O sininho não tocou, pelo menos eu não ouvi. Mas a gente já está no tempo aqui. Eu vou levar ali o microfone. Na realidade, eu só quero compartilhar com a igreja o que aconteceu essa semana. Você falou sobre evangelismo, né? E eu trabalho com bastante pessoas e eu evangelizo muito pouco. E eu vi uma fala essa semana na empresa. Uma pessoa falou comigo, eu achei muito assim, legal o jeito que ela falou e eu achei a atitude também de quem fez, ótima ideia, né? E ela chegou para mim e falou assim, essa semana eu fui ao médico. E aí, no final, eles me entregaram o envelope e dentro do envelope eu ganhei esse versículo. E eu precisava muito dessa palavra. Eu disse, é? Quem é o médico? Aí ela falou, você sabia que esse médico é da nossa igreja? Eu disse, é mesmo? E onde fica a sua igreja? E aí eu comecei, né? Dei endereço, tudo. Já falei dos dias de trabalho, né? É o doutor Helder, viu, doutor Helder? Boa atitude, viu? Isso é muito bom. E serve para exemplo para mim, porque eu precisava também, preciso fazer mais isso. E a gente tem muitas formas de evangelizar. Muitas formas de evangelizar. Né? Não precisa sair, talvez, batendo de porta em porta, mas numa hora dessas aí, é hora também de você... Essa pessoa falou assim, olha, essa palavra falou muito no meu coração e eu precisava muito ouvir uma palavra dessa nesse momento. Então, coisa simples, né? Muito simples. Você vê, é simples mesmo. Alguém mais tem algum comentário ou pergunta? Todo mundo tranquilo? Pessoal, não se assustem com o peso do estudo, tá? É Bíblia. Tá? Primeiramente é Bíblia. Outra coisa, eu também me encaixo. É pesado, mas isso serve para mim. Eu passei a semana levando tapa também. Então, se vocês se sentem levando tapa, eu também, tá? Isso vale para qualquer um. Mas é importante que a gente não negligencie por pensar que é uma mensagem mais radical ou alguma coisa do tipo. Não é assim que funciona o cristianismo, tá bom? Entrego a palavra a quem de direito, irmã Zilma. Vamos dar continuidade, enquanto os meninos chegam. Ontem teve uma programação aqui na igreja e alguém deixou essa chave. Acho que foi da mocidade, né? Nossos visitantes, tem alguém nos visitando hoje aqui na igreja?
Por gentileza, levante sua mão. Aqui ali nós temos um casal ali, irmãos. Olha, ali atrás, tem uma menina lá atrás. Sejam bem-vindos. Os irmãos cumprimentem aí, por favor. Sejam bem-vindos, apareçam sempre na escola bíblica. Nós temos estudos aqui no domingo, às 9 horas. À noite, o culto de louvor e adoração ao Senhor. Nas terças-feiras, às 19h30, nós temos culto de oração. E nas quintas-feiras, culto de estudo bíblico também. Ali, nossas pequenas crianças estão chegando. Marta já pode ir posicionando. Tudo de avental. Nossos cordeirinhos. Bom dia, gente. Ele está muito feliz hoje. Vem, Lulu. Vem, Pedro. João Lucas. Vamos ficar aqui. Vem, Romana. Aqui. Ati. Vem, Theo. Bom dia. Hoje nós começamos a falar sobre a Páscoa com nossas crianças. Eles estão em adaptação, gente, como vocês podem ver. A maioria está em adaptação. Por isso que às vezes demora um pouquinho. Aí nós vamos falar o versículo e cantar o refrão da música e eu quero que vocês acompanhem com a gente e com as crianças. Vamos lá, crianças? 1, 2, 3. Jesus ressuscitou. Ale. Vamos cantar? Ressuscitou. E hoje vive para sempre. Novo, vamos lá. Ressuscitou. E hoje vive para sempre. Amém? Amém. Não Muito lindos. Graças a Deus. Classe Davi está chegando, né? Então vamos lá, por favor. Classe Davi se posicionando. Podem subir, crianças. Bom dia, igreja. Bom dia, crianças. Hoje nós lá na Sala Davi não tivemos a nossa lição da revista, mas falamos sobre a parábola do semeador, né? E aqui nós estamos com os corações aonde a semente caiu. Primeiro a semente caiu na beira do caminho. Depois Nas pedras. E depois Nos espinhos. E por último, Terra boa. a terra boa. E agora nós vamos, junto com a nossa aluna aqui, falar o nosso versículo de hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Podem sentar. Peniel, por gentileza. Por ali para a escada.
cuidado, tá bom? Você não enfia a cara, aí vai machucar. Quer o microfone? Passa pra trás. Vou esperar, minha irmã. Bem bonito, pois todos. Espera aí. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romance 3:23. É muito linda, é muito linda. Essa fala é maravilhosa. Chique demais. Classe Samuel. Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20:11. Classe José e Timóteo juntos. Não, vamos começar. Começar, porque... E bem alto, que é para Jesus e nós também ouvirmos. Amém, glória a Deus. A classe Gideão já chegou? Está em sala? Já está aqui no templo? Ainda não. Classe Paulo, o professor disse que não tem versículo. Catecúmenos. Classe Catecúmenos, por favor. Nessas classes que vieram aqui à frente, tem algum visitante na Cordeirinhos, Samuel, Davi, Catecúmenos não, né? E também na Timóteo e na classe José, algum visitante? Tem? Quem as nossas visitas? Sejam bem-vindas. Deus abençoe e venha sempre na casa do Senhor. Então, vamos agora para os avisos. Alguém tem aviso? Venha aqui à frente, por favor, rapidinho. 2 minutos para cada um dar seu aviso. Graça e paz, igreja, amém?
Só lembrando aqui ao pessoal, que na próxima sexta-feira, não sei qual é a data, mas é a próxima sexta-feira, nós teremos a UCP lá em casa, né, que vai acontecer lá na casa da nossa presidente, Bárbara. Tá bom? Então, todas as crianças estão convidadas para participar desse momento. É uma véspera de feriado, mas muita gente vai ficar e a gente vai ter esse momento com elas. A partir do outro culto no lar, da UCP lá em casa, nós iniciaremos um clube do livro, né, com o livro do John MacArthur, Pais Sábios, Filhos Brilhantes, um livro excelente, estaremos estudando ele juntos. Então, quem quiser participar, as crianças vão ficar no momento dela, onde elas irão estar conduzindo o culto delas ao Senhor, e os pais estarão reunidos no mesmo ambiente, separado, para estudar esse livro juntos, tá bom? Quem não tiver criança na UCP, mas que quiser participar também, sinta-se convidado para a gente estar junto. E os pais que não estão ainda ou no grupo da UCP, ou não tem nenhum cadastro da criança aqui com a gente, crianças de 2 a 11 anos, me procure já agora para eu pegar o seu contato e adicionar no grupo, porque no grupo a gente consegue divulgar melhor as programações, explicar melhor os nossos projetos, que não dá tempo de fazer em 2 minutos. Tá bom? Então, já me procure, vou ficar aqui na frente, e se aqui tiver alguém que não está no grupo da UCP, já me procura para falar, tá bom? 2 minutos. Pessoal, meu primeiro aviso. Atenção, crianças. Olha aqui para a tia Lu. Crianças, estão olhando? Assim que acabar a escola bíblica dominical, todas aqui, ó. Quem vem à noite, tá? Porque à noite nós vamos participar junto com o departamento de louvor, com uma música. Lembra que a tia falou no ensaio quinta-feira? Assim que terminar a EBD, todas aqui, nós vamos passar, pais, é assim, coisa de... A música, ela é 2 minutos só. Então, se for muito rápido, então, quanto mais rápido as crianças estiverem aqui, mais rápido passaremos a música. Preciso de ti. Tá bem? O outro aviso é sobre o nosso final de semana que vem, Páscoa. Na quinta-feira, nós teremos o nosso ensaio com as crianças. Pais, mandem seus filhos, porque as crianças que não ensaiarem não vão cantar. Aí você fala, mas está ouvindo em casa. Ouvir em casa é diferente de estar socializando junto com o grupo. O coral é justamente para isso. As crianças que estão vindo estão sendo musicalizadas, né? Está tendo aulas de musicalização infantil também. Então, não deixe de vir quinta-feira, às 19h30. Ok? O outro aviso é rapidinho. Já passou 2 minutos, gente? O outro aviso é sobre o fórum. Segundo o fórum de inclusão. Pelo que nós vemos lá nas inscrições, né, Ismael? Poucas pessoas se inscrevendo, principalmente irmãos da nossa igreja, Dona Zilma, e professores de escola dominical. Então, vamos inscrever. A partir da semana que vem, as secretarias estarão inscrevendo os professores e auxiliares, né? Nós temos apenas 400 vagas e a nossa igreja é uma igreja inclusiva, acolhedora, né? Então, a igreja acolhedora, ela tem que dar o exemplo. Ok? Se inscrevam. A nossa reunião de forças de integração também está agendada para hoje. Então, assim que terminar aqui, é rapidamente, só para passar mesmo para os irmãos, o que cada um vai estar fazendo. Certo? Qualquer dúvida, me procurem. Mais alguém? Vamos, então, agora aos nossos aniversariantes. E eu quero pedir aqui ao nosso presbítero Emerson, para vir aqui à frente, já para orar pelos nossos aniversariantes e também a oração final da Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer a todos os irmãos que aqui estiveram. E que vamos nos preparar para o próximo domingo, domingo de Páscoa. Nós ainda não sabemos a programação da igreja, mas eu creio que durante a semana essa programação vai ser apresentada para toda a igreja. Nós temos aí hoje aniversariantes. A Clara Elis, né, Cardoso, Lopes Coelho e Marcelo Santos da Silva. São os aniversariantes dessa semana. O irmão Emerson vai orar por eles e já vai também fazer a oração final. Vamos nos colocar em pé? Oremos. Santo Eterno Deus, nosso amado Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por mais essa manhã, aqui na Tua casa, onde
pudemos, ó Pai, estudar a Tua Palavra, onde nós aprendemos mais do Senhor. Muito obrigado pelo estudo ministrado ao nosso coração nessa manhã. Muito obrigado pela vida de cada professora, Pai. Que você esteja abençoando, dando sabedoria, entendimento e compreensão da Tua Palavra, Senhor. Senhor, nesse momento também nós queremos agradecer ao Senhor por Senhor ter concedido, Pai, a Teus servos, a Tua filha Clara Coelho, também ao Marcelo Lopes, que você esteja abençoando a vida deles por mais um ano de vida que o Senhor deu a eles, que eles possam, Pai, estarem sempre te buscando e fazendo a Tua vontade, crescendo cada dia mais diante da Tua presença, como verdadeiros servos cristãos que compreendem, que praticam a Tua palavra, Senhor. Esteja, Pai, capacitando cada um deles para a Tua honra, para a Tua glória. Também, Pai, agora nesse momento, nos despede dos nossos lares, nos dê, Senhor, um restante do dia abençoado na Tua presença, um almoço abençoado. Que você esteja, Pai, também nos abençoando, que mais à noite possamos estar reunidos novamente aqui para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor, ó Pai. Nos ajude, Pai, nos capacite cada dia mais para sermos melhores diante da Tua presença. Perdoa, Senhor, nossos pecados, é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Deus abençoe todos.